Então vamos lá, galera. Introdução à química orgânica. Bom, quando a gente fala em química orgânica, o que nos vem à mente, né? O que a gente pensa logo de cara? Vocês, quando a gente fala em química orgânica, o que vem na cabeça de vocês? Seria a química que estuda o quê? Que tipo de substância? Bora, galera. Vamos participar aí. Elementos que têm carbono. Bom, esse já é um conceito atualizado, né? Mas, a princípio, né, quando nós perguntamos aos alunos, de uma forma geral, quando a gente está iniciando a orgânica, eles pensam logo em seres vivos, né? Então, é justamente essa ideia que surge, tá? E que divide a química em duas grandes áreas, né? Então, Torben Bergman, ele faz essa divisão e ele diz o seguinte, que naquela época, né, química orgânica seria a química que estudaria os compostos, as substâncias que estariam presentes nos seres vivos, animais e vegetais, certo? E a química inorgânica compreenderia o estudo das substâncias que estariam na atmosfera, na crosta terrestre e nas águas do nosso planeta. Então, seria o reino mineral. Então, essa divisão é feita por Bergman aí entre 1735 e 1784, certo? Não, esse slide aqui não é depois, peraí, aqui. E aí, essa teoria de Bergman, ela vem ser reforçada por uma teoria chamada teoria da força vital, tá? Então, de acordo com essa crença do século XVIII, tá certo, galera? Uma substância orgânica, ela só poderia ser obtida, tá, a partir de uma outra matéria orgânica, ou seja, como ser vivo. Então, eu não poderia, por exemplo, ter um composto inorgânico, né? E a partir dele gerar um composto orgânico. Isso era impossível, tá? De acordo com a teoria da força vital. Então, exemplo. Então, existe um feromônio, por exemplo, que as abelhas, não, as formigas produzem, né? Que elas usam esse feromônio para marcar o caminho, para elas não se perderem. Então, essa substância ela só poderia ser produzida pelas próprias formigas, que são seres vivos. Né? Um outro exemplo, né, a quinina, também uma primeira substância que teve aí um combate eficaz contra a malásia, né? Ela só poderia ser obtida a partir da casca de uma espécie de árvore da América do Sul. Tá? Então, essa ideia ela se fortalece quando, tá, em 1807, um cidadão chamado Berzelius, tá, ele formula essa teoria, que é conhecida como teoria da força vital. E o que diz essa teoria da força vital? Diz assim que somente os organismos vivos seriam capazes de produzir uma substância orgânica. Tá? Pois esses seres vivos, eles possuem algo que Berzelius chama de força vital. Então, com isso, né, se torna ainda mais, vamos dizer assim, forte essa ideia de que os compostos orgânicos só poderiam se originar a partir de seres vivos, seja animais ou plantas. Tá? Só o que acontece? Em 1828, uma experiência realizada pelo químico Friedrich Willer, eu acho que é assim que se pronuncia, né? É alemão, mas se alguém falar alemão aí pode me corrigir, por favor. Ele muda essa teoria, tá? Ele vai derrubar essa teoria da força vital de Berzelius. Por que ele consegue derrubar essa teoria? Então, ele trabalhando no seu laboratório, ele está trabalhando no seu laboratório com cianato de amônio, que é esse carinha aqui, NH4CNO, que é uma substância inorgânica, né? Então, ao aquecer o cianato de amônio, Willer consegue obter ureia, que é uma substância orgânica presente na urina dos dos animais, né? Então, com essa reação, Willer ele derruba a teoria da força vital. Por quê? Porque ele passa
a produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, né? Então, com essa reação aqui, né? Tá aqui, ó, o cianato de amônio, NH4CNO, aquecimento, ele produz a ureia, que é esse composto orgânico. Então, com isso, né, com essa reação aqui, Wheeler derruba a teoria da força vital, porque ele consegue produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, galera? Então, vamos lá. Bom, então, qual é o conceito de química orgânica? É o que já disseram aí. Então, atualmente, a química orgânica é considerada a área da química que vai estudar, desculpa, os compostos formados pelo átomo de carbono, certo? Agora, existem substâncias que têm o átomo de carbono na sua estrutura, não é verdade? Mas que não fazem parte do grupo da química orgânica. Então, por exemplo, gás carbônico, CO2, monóxido de carbono, CO. Então, são duas substâncias, por exemplo, que são formadas por carbono, mas não fazem parte da química orgânica. Beleza? E o conceito de química inorgânica também mudou um pouco. Com pouquíssimas exceções, ela estuda os compostos em que o carbono não está presente. Tá? Então, mudou um pouquinho também o conceito de inorgânica. E aí vamos agora fazer uma comparação entre os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Então, ó, vamos lá. A química orgânica, tá, ela relaciona mais de 11 milhões, tá, dos aproximadamente 13 milhões de compostos químicos conhecidos. Mas como é isso é possível? Né? Então, olha só. De uma forma geral, os compostos orgânicos, eles são formados, além do carbono, né, nós temos o carbono como principal constituinte dos compostos orgânicos, mas ele também tem outros três elementos que mais aparecem nos compostos orgânicos. São eles o hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio. E esses elementos eles são chamados de organógenos, tá? Porque eles formam, junto com o carbono, os compostos orgânicos. Então, olha só, se a química orgânica, né, os compostos orgânicos são formados basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nós temos uma série de elementos na tabela periódica que vão formar os compostos inorgânicos. Ou seja, a maioria dos elementos da tabela formam compostos inorgânicos. Agora, como se explica então, já que esses compostos inorgânicos são formados pela maioria dos elementos químicos da tabela, como se explica essa diferença de quantidade de substâncias orgânicas e inorgânicas? Já que os compostos inorgânicos são formados pela maioria dos elementos. Tá? Então, isso explica-se pelo fato de uma característica muito particular do carbono. É que o carbono ele tem a capacidade, tá, de se ligar, de se organizar em diferentes formatos. Então, isso faz com que a quantidade de substâncias orgânicas seja muito maior que as inorgânicas. Porque não existe nenhum outro átomo, né, capaz de realizar essa quantidade de diferentes formatos. Beleza? Bom, comparando os tipos de ligação, né? Então vamos lá. Em sua maioria, na química orgânica, o que se predomina são as ligações covalentes. Então, nos compostos orgânicos, ligações covalentes são aquelas que predominam. Tá? Já na química inorgânica, são as ligações iônicas que prevalecem, certo? Então, olha só, como os compostos orgânicos, eles são formados, né, por hidrogênio, nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre, além do carbono, a gente pode aqui colocar um quadro para dar uma olhada e ver quantas ligações cada, né, átomo
pode realizar. Então, aqui nós temos, ó, o carbono. Então, o carbono, galera, ele é tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações covalentes, tá? Então, ele precisa de 4 ligações para se estabilizar, né? Então, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e 2 duplas, né? Ele pode fazer uma ligação simples e uma tripla, ou ele pode realizar 2 ligações duplas, mas sempre completando aí as 4 ligações, beleza? O hidrogênio, ele é monovalente, ou seja, o hidrogênio é capaz de realizar apenas uma ligação covalente. Tá aqui a representação. Oxigênio e enxofre. O oxigênio e o enxofre eles são bivalentes, ou seja, eles podem realizar 2 ligações, tá? Podem não, eles têm que realizar 2 ligações, certo? Para se estabilizar. Aqui o exemplo, o oxigênio, né? Ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla, assim como o enxofre, tá certo? Nitrogênio e fósforo. Então, o nitrogênio e o fósforo, eles são trivalentes, ou seja, eles podem não, devem fazer 3 ligações covalentes para se estabilizar, eles precisam de 3 ligações, na verdade. Então, aqui, as possibilidades, o nitrogênio fazendo 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma dupla, ou ainda ele pode fazer apenas uma ligação tripla. Tá? E por último, nós temos aqui os halogênios. Tá? Os halogênios são aqueles elementos do grupo 17, tá certo? Então, os halogênios, eles precisam fazer apenas uma ligação covalente. Tá? Então, aqui, ó, flúor, cloro, bromo e o iodo. Tá? Então, dessa forma, a gente tem como prever, né, um determinado composto através dos seus átomos. Cada átomo um número máximo de ligações, e dessa forma a gente tem como prever aí a formação daquele composto ou as possíveis formações, né? Já que a gente pode ter uma variação muito grande, né, de um composto com a mesma fórmula molecular, tá bom? Bom, quanto ao ponto de fusão e ebulição, né, em relação aos compostos orgânicos e os inorgânicos. Então, galera, olha só, a gente viu que os compostos orgânicos são formados, em sua maioria, por ligações covalentes. O que prevalece, o que predomina, são as ligações covalentes. E nos iônicos, nós temos as ligações, nos compostos iônicos, as ligações iônicas. Então, eu pergunto aqui, entre ligação covalente e uma ligação iônica, qual é dessas duas ligações que tem uma maior interação entre os átomos? O que vocês acham? É a ligação covalente ou é a iônica? Bora, galera. Entre uma ligação covalente e iônica, qual das duas tem uma maior interação, maior força? Covalente? Vamos lá. A covalente, galera, ela é um compartilhamento de elétrons, certo? As ligações iônicas, elas são formadas por metais e ametais, onde há uma transferência de elétrons, né? Então, existe uma atração muito grande. Então, galera, as ligações iônicas, elas são de maior natureza, de maior interação mais forte. Por quê? Porque eu tenho uma maior interação eletrostática. Tá? Ou seja, eu tenho um átomo transferindo elétrons, se tornando um íon positivo, e eu tenho um átomo recebendo um elétron, se transformando no íon negativo. Então, a atração entre um íon positivo e um íon negativo é muito grande. Então, essa interação é muito maior. Já que essa interação é maior, é mais difícil eu quebrar essa interação. Tá? Então, por isso que os compostos orgânicos, eles têm um menor ponto de fusão e ebulição do que os compostos iônicos, devido à interação iônica ser muito mais forte que a interação covalente, tá certo?
Em relação à solubilidade, né? Quem vai ser mais solúvel? E aí, quando a gente fala comparando a solubilidade, a gente tem que ressaltar aqui que a gente sempre fala solubilidade em água, tá certo? É implícito que é água, não preciso estar falando. Não, solubilidade em água já está implícito, tá certo? Se eu estiver comparando a solubilidade em outro solvente, ele será mencionado, tá bom? Então, ó, comparando a solubilidade. Então, galera, a maioria dos compostos inorgânicos, eles são bem solúveis em água. Então, você pega cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, se dissolve em água, né? Bicarbonato de sódio se dissolve em água. Então, você tem aí a maioria desses compostos, eles são solúveis em água. Isso tem a ver com a polaridade, né? A gente sabe que a maioria dos compostos inorgânicos, eles são polares, né? Porque são formados por íons, certo? E a água é uma substância polar. Então, eles conseguem aí se misturarem, né? Agora, lembrando que nem todo composto inorgânico que é apolar é solúvel em água, tá bom? Vai depender da natureza desse composto inorgânico. Já os compostos orgânicos, galera, eles não apresentam uma regra, tá? Quanto à solubilidade. Isso vai depender da polaridade da molécula, a polaridade da molécula orgânica. Então, se a molécula ela tem um momento de polo, ou seja, se ela é uma molécula polar, ela se dissolve em água. Se ela for uma molécula, né, apolar, ela não vai se dissolver em água. Lembrando aqui daquela regrinha do semelhante dissolve semelhante, não é verdade? Ou seja, o que é isso? Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares e substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares, tá bom? Então, aqui, quanto mais polar for, mais solúvel em água ela será. Então, quanto mais polar a molécula for, quanto maior for a sua polaridade, maior será a sua solubilidade. Né? Como aquela regra que eu disse, semelhante dissolve semelhante. Então, de maneira geral, alguns grupos orgânicos, eles são fortemente polares, tá? E contribuem para o aumento da solubilidade das substâncias em água. Então, os mais comuns são o grupo hidroxila, lembrando aqui, o do grupo hidroxila é esse OH aqui, tá certo? Então, olha só o OH. Eu tenho um momento de polo aqui, ó. O oxigênio, ele tem um momento de polo negativo e o hidrogênio tem um momento de polo positivo. Então, essa molécula aqui, tá, esse grupo hidroxila, torna a molécula polar. Bom, o outro grupo é o grupo carbonila, né? Então, o grupo carbonila, que é esse grupo aqui, ó, carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, ele também aumenta aí a polaridade da molécula e, consequentemente, a solubilidade. Tá? Então, você tem o carbono com um momento de polo positivo e você tem o oxigênio com um momento de polo negativo. Então, isso faz com que esse grupo seja solúvel em água. Tá? E o outro grupo é o grupo amino. Né? O que é o grupo amino? É o nitrogênio ligado aqui a dois hidrogênios. Então, você tem o nitrogênio tendo aqui um momento de polo negativo e os hidrogênios tendo um momento de polo positivo. Então, isso faz com que esse grupo seja bastante solúvel em água, tá bom? Então, esses grupos, eles contribuem para que a substância orgânica seja polar, seja dissolvida ou seja solúvel em água. Tá bom? Alguma pergunta em relação a esses três grupos? Lá na frente a gente vai estudar os grupos funcionais direitinho. A gente vai ver o que é essa hidroxila, que grupo pertence, nomear, classificar, tudo certinho. Mas por enquanto, falando de solubilidade, alguma dúvida? Então vamos lá. Agora a gente vai comparar, tá, as substâncias orgânicas e as inorgânicas
com a capacidade de elas sofrerem combustão. Então, se nós olharmos aqui, praticamente todos os combustíveis presentes no nosso dia a dia são de origem orgânica, né? Então, você tem aí o butano, que é o gás, principal gás no seu botijão de gás da cozinha. Você tem a gasolina, que é uma mistura de compostos orgânicos. Você tem o querosene, que é um composto orgânico, né? Então, são combustíveis presentes, são de origem orgânica. Você tem o álcool, né, o etanol usado como combustível. Então, são todos de origem orgânica. Então, aqui alguns exemplos, né? Como eu disse, ó, o gás butano, que é o principal gás nos botijões, né, de gás de cozinha, tem essa estrutura aqui. Aí você tem o etanol, que é o álcool, né, o nosso álcool usado como combustível, né? Tem o isoctano, que está presente na gasolina, principal constituinte da gasolina. Então, são todos de origem orgânica. Então, os compostos orgânicos, em sua maioria, eles sofrem combustão facilmente. Já os inorgânicos, não. É muito difícil você provocar a combustão de um composto inorgânico. E aí, galera, como a gente viu lá no início, que atualmente, né, a química orgânica é a área da química que estuda os compostos formados pelo átomo de carbono. Então, para entender um pouco esses compostos, nós precisamos estudar e entender um pouco o átomo de carbono, né? Então, quais são as características do átomo de carbono? Bom, Kekulé, tá? Um químico alemão, entre 51 e 61, 1851 e 1861, Kekulé, ele propõe 3 postulados que servem, na verdade, até hoje, como base para a química orgânica. Tá? Então, até hoje, esses postulados de Kekulé, eles valem, né, e são a base da química orgânica. O que diz esses postulados? Vamos lá. Primeiro postulado: os átomos de carbono são tetravalentes, tá? Ou seja, eles precisam fazer 4 ligações com outros átomos para se tornarem estáveis. Então, carbono tem que obrigatoriamente realizar 4 ligações para se estabilizar, tá? 4 ligações covalentes. Segundo postulado: essas 4 valências do carbono são equivalentes, tá? Ou seja, para entender, vamos dar uma olhada no cloroforme, composto orgânico de moléculas CHCl3, né? Então, qualquer uma das maneiras adotadas abaixo para representar a estrutura desse composto é válida, porque não tem diferença física nem química entre elas, tá? Então, olha só, aqui você tem o CHCl3. Então, você tem o carbono ligado a 3 cloros a um hidrogênio. Percebam que aqui nessa figura o hidrogênio está aqui em cima. Na segunda, ele já está do lado direito. Aqui ele já está para trás do plano. E aqui ele está do lado esquerdo. Então, significa que essas 4 representações aqui, ó, não existe nenhuma diferença química nem física em relação a essas 4 representações. Ou seja, por mais que a molécula tenha seu movimento de rotação, translação e vibração, em qualquer posição ela vai ter a mesma característica física, a mesma característica química, certo? Agora imagina você ter que representar essa estrutura no plano XY, né, em 2D, sempre representar ela dessa forma aqui, numa forma de um tetraedro. Ficaria muito complicado. Então, para simplificar, certo? Nós usamos uma representação no plano mesmo, né? Tá aqui, C com 3 cloros e um hidrogênio, certo? Então, isso é uma questão de simplificação. Mas lembrando que essa molécula aqui, quando a gente representa dessa forma, ela está no espaço dessa forma aqui, em forma de um tetraedro, tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão, tá? Mas podemos sempre usar essa representação mais simples aqui.
Tá certo? Só um minuto. Aqui. Então, para vocês entenderem melhor um pouquinho essa representação, certo? Deixa eu fazer Deixa eu pegar aqui um modelinho, vocês vão entender melhor essa representação, tá? Só um minuto. Talvez com o modelo vocês possam visualizar e entender melhor essa figura aí. Certo? Então, olha só. Essa estrutura, dá para ver aí, é isso aqui, ó. Certo? Então, em verde nós temos o cloro. Em branco, o hidrogênio. Em preto é o carbono. Então, vocês observem que na primeira estrutura, ela está assim, certo? Assim. Na segunda, o hidrogênio já está para cá, ó. Na terceira, ela está aqui. E na quarta, ela está desse jeito aqui, ó. Tá? Então, significa que essa estrutura, essas 4 ligações aqui, elas são equivalentes. Não importa a posição em que a molécula se encontra. As propriedades físicas e químicas, elas sempre serão as mesmas. Até porque essa molécula está o quê? Ela está fazendo este movimento aqui, tá bom? E ao mesmo tempo esse movimento aqui, tá? Então essa molécula nunca está parada, tá certo, galera? Então é isso que quer dizer esse segundo postulado, beleza? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. E o terceiro postulado, né? Talvez o mais importante dele, talvez o mais evidente, é o seguinte: é que o carbono, tá, ele apresenta uma capacidade única. Qual é essa capacidade? Que capacidade é essa? É uma capacidade de formar o que nós chamamos de cadeias carbônicas. Ou seja, o que são cadeias carbônicas? São sequências de átomos, tá, de carbono, e essa sequência ela pode ser longa ou curta. E ela pode ter as mais variadas disposições. Então, eu posso ter uma cadeia carbônica com 8 carbonos, com 7, com 15, com 30, com 2, e a maneira com que esses carbonos estão dispostos nessa cadeia, né, é de uma variedade imensa. Por isso que a química orgânica, né, os compostos orgânicos são a maioria na natureza, devido a essa propriedade do carbono, essa característica dele formar cadeias. Bom, justamente, essa é uma das principais razões, tá? Em que o número de compostos orgânicos é bem maior que o de compostos inorgânicos. Se uma cadeia carbônica, se uma substância orgânica é formada, né, pelos carbonos, estes carbonos, eles podem e são classificados, tá? Então, vamos lá, classificação dos carbonos. Então, nós temos aqui o que nós classificamos como carbono primário. O que é um carbono primário? É aquele átomo de carbono ligado a, no máximo, um outro carbono. Então, um carbono primário é aquele que está ligado a apenas um carbono ou a nenhum carbono. Tá? Carbono secundário é o átomo de carbono ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário é aquele ligado a 3 outros átomos de carbono. E temos ainda o carbono quaternário, que é aquele ligado a 4 outros carbonos. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Ó, 3 estruturas orgânicas. Então, vocês podem observar aqui, ó, no estireno, nós temos esse carbono em preto, está ligado a quantos carbonos? A apenas um carbono. Então, ele é um carbono primário. Né? Este carbono em vermelho, os que estão em vermelho,
estão ligados a quantos outros carbonos? A 2 outros carbonos. Então, eles são carbonos secundários, estão ligados a 2 outros carbonos. Ó, este está ligado a 2, este está ligado a 2, este está ligado a 2, e assim sucessivamente. Beleza? Se nós olharmos para cá, ó, este carbono, os carbonos que estão aqui em preto, ó, são carbonos primários, certo? Estão ligados a apenas um ou outro carbono. O carbono aqui em vermelho, tá? Ele está ligado a 2 outros carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Mas se nós olharmos para este carbono aqui em verde, tá? Esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Então, este carbono aqui é um carbono terciário, tá? E por último, se nós olharmos para esse carbono aqui, né? Esse carbono está ligado a 4 outros carbonos, então este carbono aqui, ele é um carbono quaternário. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Bom, como é que nós representamos aí uma cadeia carbônica? Tá? Existem 2 formas de se representar uma cadeia carbônica. Então, nós temos que representar uma cadeia carbônica usando a fórmula estrutural, né? Fórmula estrutural plana. Tá? E essa fórmula estrutural na química orgânica, ela pode ser representada por segmentos de reta, tá? Sendo que esses segmentos de retas, eles serão colocados em zigue-zague, tá? Em zigue-zague. Neste zigue-zague, tá certo? As pontas da sua estrutura serão grupos CH3. A união de 2 traços, tá, vão representar o grupo CH2. A união de 3 traços serão os grupos CH. E se eu tiver a união de 4 traços, vai corresponder a apenas um átomo de carbono. Tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, olha só, gás butano, combustível do isqueiro, né, a gás, e também nos botijões de gás aí, principal constituinte. Então, se você olhar para cá, você tem 1, 2, 3 semi-retas em zigue-zague. Então, ó, na ponta aqui, né, nos extremos dessas retas zigue-zague, nós teremos grupos CH3 aqui, ó, CH3, CH3. Aqui nós temos o encontro de 2 semi-retas, ó, certo? Então, nessa ponta aqui, nós teremos o grupo CH2, assim como no encontro dessas 2 semi-retas. Tá aqui, CH2. Então, se a gente vê para o propileno, tá? Então, olha só, aqui nós já temos uma outra representação. Nós temos 2 semi-retas e em cima nós temos um outro traço. E aqui a gente vai lembrar o seguinte, que aqui nós temos uma ligação dupla, tá? Então, por ter uma ligação dupla, este grupo aqui que está nessa ponta não poderia ser o grupo CH3. Por quê? Porque se fosse o grupo CH3, o carbono estaria fazendo 5 ligações. E isso é impossível. Aí ele só pode fazer 4 ligações. Então, neste caso, o grupo que está nessa ponta é um CH2. Tá? Porque o carbono só pode fazer 4 ligações. Beleza? No encontro dessas 2 semi-retas aqui, ó, nós temos quantas ligações? Ó, nós temos 1, 2, que é uma dupla ligação, e temos mais uma aqui, então são 3 ligações. Então, se eu coloco um carbono aqui, né, ele já está fazendo 3 ligações. Então, ele só pode fazer mais uma. Então, nesse encontro aqui dessas
duas semirretas, nós teremos um grupo CH. E aqui nessa ponta, como eu tenho apenas um traço, representa uma ligação, terei o grupo CH3, certo? No caso do isoctano, que é um dos principais componentes da gasolina, né? Então nós temos, ó, nesse encontro aqui, eu tenho um encontro de 4 semirretas, né? Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, significa que aqui eu tenho apenas o átomo de carbono, porque ele já está realizando as 4 ligações. E aí, nesse encontro de duas semirretas, né, nós temos o grupo CH2, tá certo? E nas extremidades, grupos CH3. E aí tem outros exemplos aqui, mas acho que já deu para entender, né? Tá? Alguma pergunta em relação a essa representação aqui de traços de semirretas? Não? Vamos lá, vamos continuar. Bom, como nós vimos, o carbono, ele, terceiro postulado de Kekulé, diz o quê? Que o carbono tem a capacidade de formar cadeias, né? Ou seja, ele pode, ele se liga a outros, desculpa, ele pode se ligar, né? Ele se liga a outros átomos de carbono, formando sequências, que nós chamamos de cadeias carbônicas, tá? Então, essas cadeias carbônicas, certo, galera? Elas são classificadas em 3 grandes grupos. Nós temos as cadeias abertas. O que são cadeias abertas? São cadeias que apresentam, no mínimo, 2 extremidades livres. No mínimo, 2 extremidades livres. Essas cadeias abertas, elas também são chamadas de acíclicas ou alifáticas. Tá? Esse 1, 2 e 3 são exemplos de cadeias que a gente vai ver daqui a pouco. Cadeias fechadas. Ora, essas cadeias fechadas, elas não apresentam extremidades. Tá? De que maneira que seus átomos de carbono formam ciclos ou anéis. Tá? Também são chamadas de cíclicas. E, por último, temos as cadeias mistas, como o próprio nome já diz. São cadeias que apresentam uma parte cíclica e parte acíclica. Tá? Então, olha só, os exemplos aqui, ó. Né? Então, cadeia 1, 2 e 3 são exemplos de cadeias abertas, cadeias acíclicas, que elas apresentam, no mínimo, no caso aqui do carbono, mais de 2 extremidades, né? 1, 2, 3, 4, 5 extremidades. No caso do feromônio da defesa liberado pelo gambá, né, nós temos 1, 2 extremidades. Lembrando aqui, galera, professor, aqui tem um S, um enxofre. Não é uma extremidade? Não. Para a química orgânica, só é considerada extremidade átomos de carbono. Tá? Mas, de qualquer forma, ele tem essa extremidade e essa. Tranquilo? E a 3 também, né? Tem 2 extremidades aqui. Tá? No caso de cadeias cíclicas ou fechadas, neste caso nós temos apenas a cadeia 5, né? Que é o caso do ciclopropano. Então você observa aqui, ó, que essa cadeia está formando um ciclo, um anel, né? Não existe extremidade nessa cadeia. Tranquilo? E as cadeias mistas, né? São aquelas que apresentam uma parte cíclica e uma parte acíclica. Então aqui você tem essa cadeia, por exemplo, você tem essa parte cíclica, né, fechada, e você tem essa parte aqui acíclica, ou aberta. Da mesma forma, na cadeia 6, né? Então, você tem aqui, ó, essa parte cíclica, né? E você tem essa parte aqui aberta, certo? Então, são exemplos de cadeias aí abertas, 1, 2 e 3, fechada, cadeia 5, tá?
e mistas 4 e 6. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essas 3 classificações? Não? Bora lá, então. Bom, a importância das fórmulas estruturais. Então, por que é importante nós representarmos os compostos orgânicos através de suas fórmulas estruturais? Bom, uma das propriedades do átomo do elemento de carbono é de se ligar com outros átomos, formando diferentes cadeias carbônicas, isso a gente já viu. E aí, galera, o que acontece? A organização de uma cadeia carbônica vai definir suas propriedades físicas e químicas, das substâncias. Então, se eu tenho uma cadeia com, vamos lá, 5 átomos de carbono, por exemplo, e ela não tem ramificação, certo? Ela vai ter um determinado ponto de ebulição e fusão. Mas se eu pego uma outra substância com 5 átomos de carbono, já com ramificações, essa substância já vai possuir um ponto de ebulição e fusão um pouco maior, devido à organização dos átomos de carbono na cadeia. Então é importante a gente saber montar a estrutura, né, desses compostos para entender certas propriedades físicas e químicas. Beleza? Bom, se o carbono é capaz de formar cadeias, então a gente tem como classificar essas cadeias, né? Como a gente já viu. Nós temos 3 grandes grupos: cadeias abertas, fechadas e mistas. Então vamos começar com a classificação das cadeias abertas. Então vamos lá. As cadeias abertas, elas podem, quanto à disposição dos átomos de carbono, serem classificadas como cadeia normal ou ramificada. Então, o que é uma cadeia normal? Apresenta, no máximo, 2 extremidades com carbono. Tá? Então, exemplo, está aqui, né? Então, eu só tenho 2 extremidades. 2 extremidades. Então, é uma cadeia normal. Ramificada, ela apresenta pelo menos 3 extremidades com átomos de carbono. Pode aparecer mais? Pode. Mas pelo menos 3. Tá? No mínimo 3. Então, tá aqui, ó. Né? Então, a cadeia ramificada. Eu tenho essa ramificação, essa aqui, essa aqui. Então, já tem várias ramificações. Eu posso classificar uma cadeia quanto ao tipo de ligação. Aí eu posso ter uma cadeia saturada, ou eu posso ter uma cadeia insaturada. Então, o que é uma cadeia saturada? É aquela que apresenta exclusivamente ligações covalentes simples. Agora, preste atenção, entre átomos de carbono. Tá? Então, se eu tiver uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, a minha cadeia carbônica será saturada. Bom? E esses carbonos que apresentam apenas ligações simples são chamados de carbono saturado. Tá? Então, tá aqui, ó, nessa cadeia, não aparece nenhuma, só aparecem ligações simples entre os átomos de carbono. Cadeia carbônica insaturada, ela apresenta pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre 2 átomos de carbono. Esse átomo que apresentar a ligação dupla, né, ou tripla, ele é chamado de carbono insaturado. Tá? Então, tá aqui, nesse caso, ó, existe aqui uma dupla ligação, certo? E essa dupla ligação está entre esses 2 carbonos. Bom, então esse carbono, assim como esse, são chamados de carbonos insaturados. Tá? Bom, cadeia homogênea ou heterogênea. Então, o que é uma cadeia homogênea? É uma cadeia que não apresenta heteroátomo. Tá aqui, deixa eu só passar aqui. Cadeia heterogênea apresenta um heteroátomo. Faltou um R aqui. Tá aqui, ó. Então, o que vem a ser um heteroátomo, né? É o átomo de um elemento diferente do carbono, tá certo?
mas que aparece entre os átomos de carbono. Então, olha só, na primeira cadeia carbônica aqui, ó, não existe nenhum átomo diferente do átomo de carbono. Então, a cadeia é homogênea. Já no segundo caso, vocês podem observar que existe aqui, ó, o átomo de oxigênio e ele está entre os átomos de carbono. Então, este átomo de oxigênio é considerado um heteroátomo. Portanto, esta cadeia carbônica é classificada como heterogênea. Tá? Lembrando, galera, de novo, só é considerado heteroátomo se ele estiver entre os átomos de carbono. Por exemplo, se este oxigênio estivesse fora da cadeia, se esse oxigênio estivesse ligado a esse carbono aqui apenas, ele não seria um heteroátomo. Então, esta cadeia não seria heterogênea. Tranquilo? Vimos que as cadeias carbônicas também podem ser classificadas como fechadas, né? Então, vamos lá. Então, as cadeias carbônicas, elas, como a gente já viu, elas se classificam em abertas, fechadas e mistas. As cadeias fechadas se dividem em dois grandes grupos. Nós temos as cadeias chamadas aromáticas e as não aromáticas, beleza? As não aromáticas também são chamadas de alicíclicas, ou alifáticas também, tá? Então, cadeias aromáticas. O que são cadeias carbônicas aromáticas? São aquelas cadeias que apresentam o anel ou grupo benzênico, ou núcleo benzênico, anel aromático, núcleo aromático, tem vários nomes aí, tá? Mas o que é esse anel benzênico, esse núcleo aromático? Ora, o anel benzênico, galera, é uma cadeia fechada, tá certo? Com 6 átomos de carbono, com alternância de ligações simples e duplas. Isto é um núcleo aromático, um núcleo benzênico, tá? Então, tá aqui o exemplo. Ó, são 6 átomos de carbono, tá? Formando uma cadeia fechada, com alternância de ligações duplas e simples. Tá? Este anel aromático, esse núcleo aromático, anel benzênico, como vocês preferirem, ele pode ser representado dessa forma, tá? Em uma forma onde nós usamos a forma geométrica daqui da figura, representando as ligações. Nesse tipo de estrutura, nós não precisamos representar os átomos de hidrogênio. Eles estão implícitos aqui, tá? Porque a gente sabe que o carbono é tetravalente. Então, se cada carbono aqui no anel está fazendo 3 ligações, significa que tem um hidrogênio ligado a cada um deles. Tranquilo? Bom, as cadeias aromáticas, elas vão se classificar em mononucleares, são aquelas que apresentam apenas um único anel benzênico, tá aqui o exemplo, tá? Ou elas podem ser polinucleares. Poli, vários, né? Então, polinucleares são aquelas que apresentam mais de um anel benzênico. Só que as polinucleares, elas podem ser classificadas de dois tipos. Nós temos as de núcleos isolados, que são aquelas que não possuem átomos de carbono em comum. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um anel aromático, outro anel aromático, e eu tenho um carbono. Este carbono aqui não é comum aos dois anéis, tá? E aí você pode ver nessa representação que aqui nós temos a alternância das ligações duplas e simples. E aqui eu já tenho um círculo, tá? Então, o anel aromático ele também pode ser representado desta forma. O que significa esse círculo aqui dentro do anel? Significa o seguinte, galera. Essas duplas ligações aqui, ó, dentro do anel, tá? Elas não estão paradas. Elas estão em constante movimento. Então, essa dupla se movimenta para cá, essa se movimenta para cá e essa se movimenta para cá. Então, elas estão sempre mudando de posição dentro do anel. É isso que significa, tá, esse círculo aqui dentro. Beleza? E temos aquelas cadeias polinucleares de núcleos condensados. Possuem átomos de carbono em comum. Né?
Então está aqui o exemplo, ó. São 3 exemplos, né? Então aqui você tem 2 anéis aromáticos e você tem aqui os carbonos, que são comuns a esses 2 anéis. Aqui também, ó, são carbonos comuns aos anéis, aqui, enfim. Tá? Essa é a classificação das cadeias aromáticas. Cadeias não aromáticas, ou chamadas de alicíclicas. Então, são cadeias que não apresentam um núcleo aromático. Então, são cadeias fechadas, que formam um ciclo, mas que não apresentam um anel aromático. Elas podem ser saturada ou insaturada, assim como as cadeias abertas, que é a mesma classificação. A saturada, ela vai apresentar exclusivamente ligações covalentes, simples entre os átomos de carbono do ciclo. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um ciclo, né? E eu tenho o carbono fazendo ligações simples aqui com os outros carbonos, apenas ligações simples entre os carbonos. E temos a insaturada, que ela vai apresentar uma dupla ou tripla ligação entre os átomos do ciclo. Tá? Então, tá aqui, né? Carbono, dupla ligação com carbono, podemos representar usando a figura geométrica e as duas ligações aqui. Assim como as cadeias abertas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, as cadeias fechadas também, desculpa, homogêneas ou heterogêneas, as cadeias fechadas também. Só que por formarem um ciclo, elas recebem uma outra denominação, que é homocíclica e heterocíclica. Tá? Mas o conceito é praticamente o mesmo. Então, homocíclica não apresenta heteroátomo no ciclo. Tá? Então, tá aqui, ó, eu tenho um ciclo, certo? Eu tenho um oxigênio, só que esse oxigênio não está dentro do ciclo. Então, apesar do oxigênio estar aqui, ele não é um heteroátomo. Então, essa cadeia é homocíclica. Tá? Para ser heteroátomo, ele teria que estar dentro do ciclo. E temos a cadeia heterocíclica, que apresenta o heteroátomo no ciclo. Então, já está aqui o oxigênio, ó, entre os carbonos do ciclo. Tá? Então, nesse caso, é uma cadeia heterocíclica. E aqui é um resuminho da classificação das cadeias. Tá? Então, resumindo, fica fácil de visualizar melhor, né? Fica mais fácil de visualizar. Cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou acíclica, fechada ou cíclica. A cadeia aberta ou cíclica, ela pode ser normal ou ramificada, quanto à disposição dos átomos de carbono. Ela pode ser saturada ou insaturada quanto ao tipo de ligação, homogênea ou heterogênea quanto à presença ou não do heteroátomo. Já a cadeia fechada ou cíclica, ela se divide em alicíclica e aromática. As alicíclicas podem ser saturadas ou insaturadas, homocíclicas ou heterocíclicas. E as aromáticas, mononucleares ou polinucleares, se for polinuclear, núcleo condensado ou isolado. Tá? Para a gente encerrar, faltou esse slide aqui que está fora de ordem, mas que eu vou colocar aqui para vocês. Espera aqui. Depois eu tenho que organizar. Então vamos lá. E aí, é algo bastante importante dentro da química orgânica, tá? É a parte de hibridação ou hibridização. Então, isso é bastante importante, tá? É um assunto que é recorrente no Enem, tá? Então é preciso prestar atenção. Então, quando a gente fala em hibridação, a gente lembra logo a palavra mistura, né? Então, nos lembra a palavra mistura. Bom, em biologia, por exemplo, pode ser uma mistura de espécies, como ervilhas, milhos, bovinos. Só que na química, tá, essa palavra hibridação ou hibridização, tá, na verdade, é uma mistura de orbitais atômicos, certo? Então, são orbitais atômicos se fundindo e gerando orbitais moleculares. A gente não vai entrar em detalhes agora, porque
O mais importante é vocês saberem esses conceitos aqui. Mas lá na frente, se precisar, a gente entra em detalhes. Então, o que é, então, esses orbitais atômicos? Ele é um modelo que foi criado, tá? Os orbitais moleculares se fundem a partir de orbitais atômicos. Então, isso foi um modelo criado para explicar as ligações químicas do carbono e de outros átomos, tá? Então, a gente pode até depois fazer uma aula só sobre essa parte de hibridização aí, mais detalhada. Então, olha só, dentro do quadro aqui, nós vamos observar o seguinte. Então, se o carbono está fazendo apenas ligações simples, tá? A hibridação dele vai ser do tipo sp3. Tá? A geometria vai ser tetraédrica. O ângulo de ligação, né, vai ser de 109 graus e 28 minutos. E o comprimento da ligação de 154 pm. Aqui, se o carbono está fazendo uma ligação dupla e duas simples, tá? A hibridização vai ser sp2, a geometria trigonal plana, o ângulo de 120 graus. E o comprimento da ligação aqui, 133. E se o carbono estiver fazendo duas duplas, tá? Ou uma tripla, a hibridização vai ser do tipo sp, a geometria vai ser linear e o ângulo de 180 graus. Outra coisa importante, em relação ao tipo de orbital molecular. Se o carbono estiver realizando apenas ligações simples, tá? Todas essas ligações serão do tipo sigma. Tá? Se ele estiver realizando ligações duplas, eu vou ter um orbital molecular com uma ligação do tipo sigma e a outra do tipo pi. Tá? E se o carbono estiver fazendo ligações triplas, tá? O orbital molecular vai ser do tipo uma ligação do tipo sigma e duas ligações do tipo pi, certo? Mais na frente a gente vai entrar em detalhes dessas ligações sigma e pi, geometria e ângulo de ligação, bom? Então o importante é vocês saberem agora nesse primeiro momento, tá? A parte de hibridação. O mais importante agora é isso aqui, saber a hibridização, tá? sp3, sp2, sp. A geometria e o ângulo a gente vai ver em mais detalhes mais na frente. Tranquilo? Bom, a gente encerra por aqui. Só um minuto.